nossa quarta aula do estudo orientado em casa, né, domiciliar. E hoje o assunto vai ser novo, vai ser sobre os adjetivos e pronomes possessivos. Na minha opinião é um assunto bem curto, então dá pra gente conseguir terminar ele nessa aula e na próxima. Então nessa aula eu vou mais introduzir, dar uns bizus sobre. Na próxima aula eu dou mais uma explicaçãozinha e a gente passa umas atividades, beleza? Aí aqui, o que tem para a aula de hoje? É introduzir, né, os pronomes adjetivos possessivos. Aí a gente vai fazer um exercíciozinho básico. Só que aí eu vou usar essa músicazinha aqui no exercício. Aí no grupo lá do WhatsApp eu mando para vocês essa musiquinha, beleza? Aqui, ó. Em inglês há um adjetivo e um pronome possessivo para cada pronome pessoal. Ou seja, aqui tem o I, que é eu. Aí tem minha ou meu. Aí tem o you. Aí tem o he, she, it, we, you de novo, né, que é vocês do plural. Aí e they, que é eles. Ou seja, para cada pronome pessoal tem um pronome adjetivo. E aqui tem os pronomes possessivos substantivos, que é o que? É quase a mesma coisa desses, entende? Só que tem um porémzinho aqui para usar eles. Porque assim, você não pode, se você citar uma coisa, por exemplo, um carro, por exemplo, o meu carro é aquele ali. Aí você dá um ponto e vai falar assim, mas o meu carro, ele é desse jeito. No inglês a gente não falaria meu duas vezes. Eu usaria primeiro o my e depois eu usaria o mine. Por quê? Porque não pode ficar repetindo my duas vezes, entendeu? É basicamente por causa disso que criaram isso. Pode confundir um pouquinho no início, mas é bem simples. Vamos lá para o próximo. Os adjetivos possessivos modificam substantivos, portanto aparecem sempre acompanhados de substantivo. Aí na A, os pronomes possessivos adjetivos precedem substantivos, ou seja, adjetivos possessivos vêm sempre antes do substantivo. No caso, o substantivo aqui é jacket, que é jaqueta. Então, o adjetivo ele vai sempre vir antes do substantivo. Ou seja, o my viria antes do jacket, beleza? Aí aqui é a mesma coisa. Qual é o substantivo da frase? Car, que é carro. Onde é que está o adjetivo possessivo? Antes dele, bem aqui. Aí aqui, ó, pencil, que é o lápis, é o substantivo. O que vem antes dele? O pronome, bem aqui, your, que é o pronome adjetivo possessivo, beleza? Aí vem aqui na B. Os adjetivos possessivos em inglês não se flexionam, ou seja, eles valem tanto para homem, para mulher, para plural e singular. Por exemplo, this is, aí a gente procura o substantivo, que é book. Book é o substantivo, livro. O pronome vai vir antes. Tá aqui, our, significa nosso. Se fosse no plural a frase, né? Ele muda a frase para o plural. No entanto, a única coisa que não muda é o pronome adjetivo possessivo, que está aqui, ó, our, beleza? Ou seja, eles não se flexionam, a gente chama isso de flexionar. Aí nasce aqui, em inglês nunca se usa o artigo the, a ou n, ou seja, é o artigo definido e indefinido que a gente já estudou na frente dos pronomes. Ou seja, the my book, ou seja, o meu livro, não. Se você quiser falar que é o seu livro, você troca esse D aqui, esse Dzinho aqui, por o que? This, que é este. Pronto, simples assim. Aqui fala the, her car, ou seja, o carro dela é preto. Se ele quer falar isso aqui, você simplesmente poderia tirar o TH daqui e deixar a frase só her car is black, ou seja, já faz o sentido completo da frase, beleza? Aí já vem aqui para os pronomes, né? Para os pronomes, mas já relacionado ao substantivo, que é esse aqui que a gente vai ver agora,
dessa coluninha aqui. Qual é a diferença maior assim? A gente vê muitas regras, muitas coisinhas, mas basicamente é uma coisa bem simples. Eles nunca são usados antes dos substantivos, pois sua função é substituí-lo a fim de evitar repetição. Aquilo que eu falei no começo da aula, né? Se você comparar essas duas frases, ó, is that car your car? Ou seja, aquele carro é o seu carro? Aí ele vai e fala, is that car yours? Ou seja, aquele carro é o seu? Ou seja, se for pronome possessivo adjetivo, vem antes do substantivo. Se for pronome possessivo substantivo, vem depois do substantivo. Simples assim. Aí vem aqui, ó, os pronomes substantivos em inglês, eles concordam sempre. Ou seja, sempre vai ter concordância. Então a gente não precisa se preocupar se escrever uma letra a mais ou escreveu com A ou O no final. É sempre a mesma coisa. Se a frase estiver no feminino, ou substantivo no feminino, ou no masculino, não importa. Vai sempre ter o mesmo sentido. E, da mesma forma do outro, não se flexiona, ou seja, pode estar tanto no plural quanto no singular, vai ser sempre a mesma coisa. Ó. Ou seja, aqui a frase está no singular. Ok, está no singular, foi usado ours, ou seja, esse aqui já é um pronome possessivo substantivo, que ele é usado depois do substantivo. Aqui tá a mesma frase, só que no plural. Olha o que eles fizeram. Nada. O pronome possessivo substantivo tá aqui do mesmo jeito como se tivesse na frase 1. Ou seja, não se flexiona. Ok? Aí aqui vem mais outras regrinhas, que é o que? Eles podem ser usados em construções com a preposição of. Daniel and John are friends of ours. Ou seja, são nossos amigos. She is a relative of his. Ou seja, ele é parente dele. Ou seja, quando você junta o of, a preposição of, mais um pronome possessivo substantivo, você sempre vai ter essa construção aqui no final da frase. Você pega o que você quer da frase, que é o que? Daniel and John. Aí você completa no final dela of ours, ou seja, nossos amigos. Isso aqui é uma atividade que eu vou passar para vocês já relacionada à próxima aula, tá? Aí aqui na E, ó, em inglês nunca se usa o artigo na frente dos pronomes possessivos. Aquela mesma regrinha, as mesmas regras desse valem para esse aqui. A diferença é o que? Que esse aqui ele vai vir antes do substantivo e esse aqui vai vir depois do substantivo, beleza? Você vai completar essa música aqui da Lucy Dacus, que eu não sei, eu não conhecia ela, mas eu vi que na música dela tinha muito uso de pronomes, tanto substantivos quanto adjetivos, e eu decidi colocar trechos da música dela, que eu mesmo vou passar para vocês no grupo do WhatsApp, beleza? Para ficar mais fácil. Aí vocês podem até pesquisar o nome dela, o nome da música no Google, com a letra, que vai aparecer e vocês vão entender. Vocês só precisam completar, ok? Para vocês terem um pouquinho de ideia do que é o uso e da diferença dos pronomes possessivos, adjetivos e substantivos, ok? Aí aqui as outras questões, que é o que? Where is my phone? Ou seja, completar no espacinho aqui, você vai colocar o adjetivo possessivo, ou seja, adjetivo possessivo, você já sabe que ele vai vir antes do substantivo. Mas aí qual adjetivo você vai usar? Você só precisa saber o que? O pronome. Pronome I, para o pronome I a gente sempre usa o my. Para o pronome he, a gente vai sempre usar outro pronome, seguindo essa tabelinha aqui. Se você seguir essa tabelinha, ou seja, tem aqui os pronomes lá que a gente sempre aprende no verbo to be, né? Eu, aí você, ele, ela, ou seja, I, you, he, she, it, ou seja, você só vai
dando uma olhadinha aqui. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso. E aqui é a mesma coisa. Vocês vão produzir 4 sentenças que são como um exemplo, ó, her name is Julia and she has a dog. Ou seja, ele pegou o nome Julia e fez aqui, criou essa sentença e colocou Julia. And she has a dog, ou seja, ele colocou o dog, que é o cão, ou seja, o nome dela é Julia e ela tem um cão. Aí vocês vão criar mais 4 frases usando algum desses exemplos aqui e criar sentenças parecidas ou diferentes, o que vocês preferirem. Para o próximo, você simplesmente vai colocar o pronome possessivo adjetivo que melhor se encaixa. Ou seja, você vê a frase, ok? Aí tá falando aqui da Cristina, que ela não gosta de brincar com os primos dela. Os primos dela, ou seja, Cristina é a mesma coisa que o substantivo, que o pronome ela. E como é ela em inglês, aí é she. E qual pronome possessivo adjetivo combina com she? Se a gente volta lá na 2, ó, no slide 2, ó, you é I, you, he, she. Então se aqui é she, her, aí eu vou lá no 9, no espacinho e vou colocar o que? Her, que é o pronome possessivo adjetivo que combina com Cristina, ok? Aí é a mesma coisa nas outras. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre isso e também essa questão de produzir sentenças com esse of aqui, ok? Mas por enquanto é isso, gente. Stay safe, good work, see you later, bye.